Graça e a paz, amém, amados? Hoje eu vou tentar falar um pouco mais baixo, até porque eu estou sem voz. Quem me conhece sabe que é um pouco difícil para mim falar baixo. Mas eu te convido, querido, a abrir a tua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Do verso 13 até o 15. Reis 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Verso 13. Amém, amados? Diz assim a palavra de Deus. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" E ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida." Feche mais uma vez os seus olhos. Paizinho, queremos ouvir o teu falar nessa noite, Senhor. Queremos ser encontrados por ti, Deus. Por isso, revela-te a nós. Revela a tua vontade, Senhor. Revela, Senhor, os teus preceitos. Queremos te escutar nesse momento, Senhor. Deus, que as palavras que saiam da minha boca não venham só de conhecimento humano, Pai, mas que venham da tua revelação também, Jesus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir, entender e guardar aquilo que tu tens para falar com a tua noiva, com a tua igreja. É isso que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aqui temos um grande profeta. Aqui nós temos um dos maiores profetas, para ser mais exato. Aqui nesse momento a gente tem alguém que realizou muitos milagres, alguém que era totalmente usado por Deus. E se a gente for pegar alguns capítulos anteriores, a gente vai perceber que Elias era alguém realmente usado por Deus. Porque esse cara aqui, ele se levanta, ele vai ao encontro do rei, ele fala que não vai ter mais chuva, e a chuva não vem mais. Esse é o cara que se levanta e fala com uma viúva que tinha apenas um filho, pede um pouco de comer, ela fala que não tem muita coisa, está acabando, ele fala: "Não tem problema, você pode fazer o que você tem para eu poder comer, porque aquilo que você tem não vai faltar, então vai continuar tendo provisão na tua casa." E realmente ela faz aquilo dali e continua tendo provisão na casa dela. A gente vai continuar andando e a gente vai perceber que esse cara é tão usado por Deus, que o filho dessa mulher, ele fica doente, falece, ela vai ao encontro dele: "Olha, não sei o que aconteceu, mas você veio aqui, fez um grande milagre, mas meu filho foi embora, eu estou sozinha, perdida." Ele: "Calma." Leva ele para dentro do quarto, começa a fazer uma oração e daqui a pouco o menino ressuscita. E aí Deus fala assim para ele: "Elias, agora tu vai lá em Acabe, passado 3 anos, sem chuva, vai lá em Acabe, no rei, e fala para ele que vai voltar a chover." Elias começa no caminho, mas ele é encontrado por outra pessoa que fica com medo de dizer que Elias tinha aparecido. Aí Elias fala assim: "Não, fica tranquilo que eu vou lá falar com Acabe." Chegou na frente do rei Acabe, ele tinha uma ordem do Senhor. Qual era? Falar que ia voltar a chover. O que Elias fez? Não falou isso. Ele: "Calma aí, rapidinho. Eu vi que você tem alguns altares de Baal. Chama a rapaziada aí que adora a Baal, chama os sacerdotes, bota todo mundo lá em cima do monte. Vocês vão orar.
se cair fogo no altar, Baal é um Deus verdadeiro, mas se o meu Deus, o Senhor, mandar fogo do céu, o meu Deus é o Deus verdadeiro. E acontece, sobe o monte, sacerdotes de Baal ficam lá mais de meio-dia tentando fazer com que algum fogo caísse do céu e nada caía. Elias, como bem abusado e ousado, ele já olhava e brincava: ei, olha, eu acho que Baal está meio surdo, hein? Não está dando para te escutar direito. Elias, olha a ousadia desse cara, porque ele manda cavar ao redor, tacar água ao redor do altar, e não só isso, tacar 3 vezes água no altar e ao redor, para dificultar a possibilidade de o fogo chegar ali. E aí você olha toda a situação, ele ora ao Senhor, e no mesmo instante fogo do céu cai sobre o altar, consome todo o altar. Elias agora começa uma carreata para acabar com todos os sacerdotes de Baal, mata todos à espada. Uma revolução acaba de acontecer em Israel. Algo incrível acaba de acontecer em Israel. E aí, nesse momento, ele fala: ó, agora, Acabe, só para tu ficar ciente, tá bom? Vai voltar a chover. E aí ele manda um servo dele: vai lá ver se vai vir chuva. Ah, não estou vendo nenhuma nuvem. Tá bom, volta lá de novo e vê se você vê alguma chuva. Nada, não estou vendo nuvem nenhuma, não vai chover. Volta lá de novo, ó, eu vi uma nuvem do tamanho da mão do homem. Então, pode avisar agora para todo Israel que a chuva está chegando. E fala para Acabe ir rápido para casa, porque senão a chuva vai pegar ele no meio do caminho. Acontece isso, Acabe vai correndo para casa, chega em casa, que ele encontra o amor da vida dele, ou a desgraça da vida dele. Jezabel está lá. E aí ele conta tudo o que Elias fez. E aí o que Jezabel faz? Ah, os deuses vão me punir se em um dia eu não matar esse homem, eu não acabar com a raça de Elias. E aí o profeta ousado, usado por Deus, cara brabo demais, vai se esconder numa caverna, com medo. E ele não fica só com medo aqui, querido, porque se fosse apenas medo, é muito fácil de se livrar do medo, mas é algo além do medo, porque Elias aqui, ele se esconde, e não só se esconde, mas ele não quer nem falar com o próprio Deus. Ele não quer conversar com Deus, ele não quer nada disso. Então nós temos um profeta que nesse momento, por causa de um medo, de um estresse tamanho, ele se oculta, ele prefere abandonar tudo, ele prefere deixar tudo de lado. Por causa de um momento específico, ele abre mão de toda a vida dele, de tudo aquilo que Deus tinha colocado sobre as mãos dele, de todas as palavras que Deus já tinha falado para ele. Ele abriu mão até daqueles momentos onde ele foi usado por Deus. Parece que Elias esqueceu completamente de quem ele era em Deus e se fechou, e se calou. Sabe, ele só desistiu de tudo. E o que fazer quando o nosso único desejo é desistir de tudo? É abrir mão de todas as coisas? Se a gente fosse hoje em dia olhar para aquilo que Elias vivenciou naquele instante, muitos poderiam falar que era um burnout. Não sei pronunciar esse direito, querido, então se eu falei errado, desculpa. Que é um estresse profundo, é uma fadiga, um cansaço psicológico causado pelos muitos afazeres. O burnout seria algo relacionado mais ao trabalho. Sabe, quando você está tão desgastado que perde o sentido aquilo que você faz, porque você não quer mais sair de casa, você quer ficar trancado. Porque a vida no trabalho perdeu o sentido. Mas há também algo que a gente chama de esgotamento
emocional, que aí não é mais relacionado ao trabalho, é algo relacionado àquilo que sentimos ao nosso redor, à nossa família, ao nosso casamento, às nossas amizades. É algo mais pessoal, mas que traz os mesmos sintomas. Um desgaste, uma fadiga, porque você faz as coisas, mas as coisas perdem o sentido. Sabe, é algo que causa isso. Eu e a Isabela, a gente gosta de um conteúdo de humor, que é o Choque de Cultura, e tem algo muito específico no Choque de Cultura, que eles falam algumas frases, sabe aquelas coisas que a gente pensa, mas que a gente não tem coragem de falar? É exatamente esse tipo de frase que eles falam. E aí tem uma frase que eu acho que eu vi essa semana em um meme deles, que, sabe, simplifica o sentimento da pessoa que tem burnout. Que ele fala assim: o sonho de todo profissional é abandonar a profissão. É alguém que está cansado. Sabe, eu desisto disso aqui, eu não quero mais olhar para isso aqui, eu não quero mais conviver com essas pessoas, eu não quero mais estar perto disso aqui. Sabe, é uma frase que provavelmente a gente não gostaria de falar, realmente não gostaria, mas com certeza isso já passou na nossa mente, isso já passou, sabe, é uma frase que às vezes a gente tem, tanto para o nosso trabalho, mas também para a nossa vida pessoal, são frases de desgaste, que às vezes passa na sua mente, que você fala assim: eu estou cansado dessa empresa, sabe, eu estou cansado dessa faculdade, dessa escola, desse curso, eu não consigo aprender nada aqui, é muita matéria, isso me confunde, eu não consigo mais nada, sabe, eu estou cansado, sabe, dessas crianças, meu filho, meu Deus do céu, não para quieto, eu falo, ele faz a besteira que eu acabei de falar para ele não fazer, eu estou cansado desse homem, eu estou cansado dessa mulher. Meu Deus, que perturbação. Sabe, quando você quer desistir de tudo, você olha, pô, não quero nem chegar perto da igreja, porque eu não consigo olhar para a cara daquele irmão. Eu não consigo ficar no meio daquelas pessoas. Eu não quero nem ouvir nada de Deus hoje, eu quero ficar só na minha, só comigo. Nem canta um louvor perto de mim que eu não estou com vontade de escutar hoje. Quando você tem sensações de realmente abandonar tudo, deixar tudo de lado, sabe, eu desisto, eu não quero mais, não tem mais sentido eu fazer isso, não tem mais motivo eu tentar prosseguir, não tem mais razão para eu continuar, não tem mais esse motivo, então por que eu vou tentar, se eu já posso desistir agora? O desejo é parar com tudo, é abandonar tudo na sua vida. Esse é o desejo que tem às vezes na sua mente. Às vezes é realmente causado por essas relações, por essas coisas que acontecem, mas às vezes esse mesmo sentimento, ele não é causado por isso, mas é causado por frustrações, por decepções. É quando aquilo que você queria que acontecesse, dá errado. É quando você não consegue alcançar aquilo que você desejava. E aí as coisas começam a perder o seu controle, e você achava que o caminho ia ser perfeito e acaba contigo. E aí pela decepção, você fala: eu não quero mais isso. Queria muito passar na faculdade, mas eu não consigo sair dessa matéria, vou parar. Chega. Eu queria muito ir para o trabalho, mas eu não aguento mais meu chefe. Esse cara só me oprime, só me bate, só me derruba, eu não quero mais. Sabe aquele sonho que você, não, eu vou fazer isso e aquilo e vai dar certinho o dinheiro para eu poder viajar. E na semana anterior você fica doente, e mais que a metade do valor que você tinha, você teve que gastar com remédio. Você fala: então desiste de tudo. Não quero mais sonhar, não quero mais viajar, também não quero fazer nada. E aí você desiste das coisas e quer abandonar tudo por causa disso. Lembra de Pedro? Abre aí a tua Bíblia, Lucas capítulo 22, verso 60. Pedro foi exatamente por isso.
Lucas 22, verso 60. Diz assim: mas Pedro insistiu: homem, eu não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro acabou de ter essa sensação. Ele acabou de descobrir que não foram as situações ao redor dele que frustraram ele, não. Ele acabou de descobrir que a maior decepção da vida dele era ele mesmo. Porque ninguém decepcionou ele, ninguém traiu ele. Afinal, ele era a própria decepção e ele era o próprio traidor. Agora não era mais algo que impuseram nele, não, era que ele mesmo se impôs. A decepção dele foi tão grande que ele saiu amargamente. E a continuidade disso é que a gente vai perceber que o Pedro, que era um discípulo do Senhor, agora ele começa a se esquivar do Senhor. Ele começa a ouvir os acontecimentos que teve, mas ele não conseguia mais se aproximar do Senhor. É alguém que retrocede, que regride, porque a decepção foi muito mais forte, foi muito maior. Pedro aqui nesse momento não era um acúmulo de coisas que travaram ele, que o fez abandonar, mas o fracasso dele mesmo não conseguir ser quem ele achou que ele era, que o fez abandonar tudo. E às vezes a gente faz exatamente isso, querido. Quando você se frustra com você mesmo, você quer parar com tudo. É quando você pecou, enquanto você está tentando se firmar aos pés do Senhor, e você acha que isso é a razão maior para você parar de andar com Cristo, parar de olhar para a cara dos irmãos. Ah, eu estou errado. Não. Você só está decepcionado com você mesmo. Mas o que a gente fazer quando é isso que a gente sente? Esse desejo de abandonar tudo. Seja por as coisas que acontecem, ou seja por aquilo que eu sinto de mim mesmo, pessoal. O que fazer nessas situações? O que fazer nesses momentos? Primeira coisa, querido, que eu quero que você grave na sua mente, no seu coração, é algo que eu aprendi com o pastor Marcelo Nogueira, uma vez ele pregando aqui, eu anotei e nunca mais esqueci, que ele fala assim, ó: Satanás quer nos fazer crer que na presença da luta há ausência de Deus. Satanás quer dominar a nossa mente, o nosso coração, para pensarmos que estamos sozinhos, que Deus não nos enxerga e que Deus não nos vê, que as situações estão ali para tentar nos arrastar para realmente longe dele, e que Deus não está nem aí para isso. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: Deus permanece conosco, Ele não muda, Ele não falha. Não são os nossos sentimentos, não são os nossos sentidos, as nossas emoções que afetam o poder onipresente de Deus. Ele permanece ao nosso lado e não nos desampara. Elias, a primeira coisa que ele fala para Deus é o quê? Ei, eu estou sozinho, só restou eu, não tem mais ninguém comigo. Todos os outros mataram, Deus. Eu fiz tudo pelo Senhor. Eu fiz tudo que era possível aos meus olhos. Pedro, ele se oculta, ele se fecha. E olha que Pedro, ele ainda passa por outras ações. Se você for ver nos evangelhos, esse Pedro aqui é alguém que ouviu falar, ó, as mulheres chegaram, ó, Jesus ressuscitou. Não é possível, vocês estão doidas, ressuscitou.
Não tem como, gente. E ele vai desesperado, corre lá, chega no túmulo de Jesus, vê lá os tecidos lá soltos. Aí ele escuta que outros 2 discípulos encontraram com Jesus no caminho de Emaús, e ele, nada. Ele não tem como. Apareceu para todo mundo, menos para mim. Menos para mim. Realmente, Deus não está querendo mais falar comigo. Deus não está me enxergando nesse momento. Deus não está fazendo nada para poder se aproximar de mim. E aí ele prefere se isolar e regredir a fazer tudo o que ele fazia antes de conhecer a Cristo, porque ele não conseguia mais acreditar que realmente era alguém que foi chamado por Cristo para ser um pescador de homens. O fracasso tomou tanto o coração dele que ele pensou que Deus não estaria mais ali com ele. O diabo quer nos fazer acreditar que na presença da luta, a ausência de Deus. Não deixe o inimigo tomar a sua mente, querido. Não deixe Satanás tentar confundir o teu entendimento. Deus está contigo. Deus permanece fiel. Deus continua sendo o mesmo, sentado no mesmo trono, governando o mesmo universo. Deus está contigo, querido. Não é porque você se sente mal ou que as coisas não dão certo que Deus se esqueceu de você ou que Ele não vai fazer nada. Deus está contigo. Deus nos mostra dentro desses 2 personagens da história de ambos como a gente deve lidar e como a gente deve cuidar do nosso coração para que ele não seja tomado por esse sentimento, por essa vontade de desistir de tudo, de abandonar tudo. E a primeira coisa que Deus faz é lembrar o propósito. Quando essa sensação e esse sentimento tenta te dominar, a primeira coisa que você faz é esquecer dos reais motivos que te motivaram a estar nesse emprego, a estar nesse casamento, a estar nessa igreja, a estar nessa faculdade, a ter os seus filhos. Você perde, parece que uma névoa toma os seus olhos e você não consegue mais enxergar, porque tudo que você enxerga não tem sentido, não tem razão, não tem direção. Isso toma a tua mente, o teu coração dessa forma. Só que, perceba, querido, Elias, Deus vai ao encontro dele, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Elias, vem cá bater um papo comigo. E se você ler um pouco os versos antes aqui no 19, vai falar que aconteceu tudo enquanto Elias estava dentro da caverna. Tudo. É tempestade, é meteoro, é fogo do céu, é tudo. Estou sendo hiperbólico aqui, tá, querido? Mas aconteceu um nevoeiro natural, uma coisa assim, terremoto, aconteceu tudo, enquanto Elias estava dentro da caverna. Deus não chamou ele em nenhum momento nisso. Mas a Bíblia vai falar que soprou uma brisa suave, um lugar seguro, uma calmaria no meio dessa tempestade interna de Elias. E Deus fala assim: vem cá que eu quero bater um papo contigo. Sai da caverna. Sai da caverna. Meu propósito para a tua vida não é você ficar enfurnado dentro desse lugar, não é você ficar isolado, perdido e sem ninguém. Ei, sai desse lugar. Sai desse lugar. Com Pedro, Jesus vai ao encontro dele na praia. Pedro estava onde? Voltou a pescar. E para ser mais exato, a palavra de Deus vai falar que quando Pedro avista o Senhor, depois que João reconhece que era o próprio Cristo, Pedro ele vai vestir as roupas dele e pula na água para poder falar com Jesus. Sabe o que isso quer dizer, querido?
Tinha costume na época que os pescadores eles tinham uma roupa adequada para a pesca. Então não é que Pedro estava sem roupa, ele só não estava com roupa para falar com outras pessoas, ele estava com a roupa de pescador. Ele realmente tinha voltado a fazer tudo aquilo que ele já não tinha feito há muito tempo. Ele realmente abandonou o chamado que Deus tinha feito para a vida dele. E aí Jesus vai ao encontro dele, chama Pedro para conversar e faz a pergunta: tu me amas? Jesus, ele vai ao ponto central. Pedro, não é o teu sentimento, não é a sua decepção, não é o seu fracasso. Não, Pedro, não é o seu, estresse, o seu staff, não. Qual é a real motivação que te fazia andar comigo? Era o amor a Cristo. Quando Deus chama Elias, fala assim: Elias, ei, você não está sozinho, tem tantos outros que não se dobraram aos pés de Baal e nem com a sua boca o adoraram. Por que você acha que eu te deixei sozinho nessa guerra? Não, eu não te deixei sozinho. Ei, lembra da real motivação, daquilo que te fez estar realmente com Deus. Jesus, ele chega para Pedro e fala isso porque não são as barreiras e os problemas, mas era algo interno, era a sensação que esses dois homens de Deus tinham. Eles queriam abandonar tudo, e a primeira coisa que Deus faz, chegando ao encontro deles, é falar: ei, lembra por que eu te chamei? Lembra por que eu vim ao teu encontro e por que você fazia tudo? Querido, você precisa buscar isso. Tem uma frase, o autor se chama Abraham Joshua Heschel, não sei pronunciar o nome dele, mas ele diz assim: a não ser que estejamos apaixonados, ou que lembremos vividamente o que nos aconteceu quando estávamos apaixonados, nada saberemos sobre o amor. O que ele está falando aqui? Ei, você quer falar do amor, mas se você não consegue lembrar de nada que vinha ao seu coração quando você estava apaixonado, você não sabe nada do amor. Porque a continuidade dos anos pode esfriar o nosso amor, pode deixar mais calmo, e às vezes você acha que está perdido. E às vezes, por consequências e situações, você quer desistir, você quer parar. Mas se você lembrar vividamente o que te motivou a estar com a sua esposa, estar com o seu esposo, o que te motivou a começar essa faculdade, o que te motivou a estar nessa igreja, se você começar a se lembrar dos abraços, das palavras, do consolo, de que muitos irmãos te ajudaram, se você começar a se lembrar que Deus te mandou estar servindo em determinado lugar, se você começar a se lembrar daquela sensação maravilhosa que era você passar naquela entrevista de emprego, se você começar a se lembrar daquilo que te motivou a estar onde você está, as coisas mudam. Nós precisamos lembrar, querido. Nós precisamos ter isso, trazer de novo à nossa memória aquilo que nos motivou. Essa daqui vai ser a mulher da minha vida por causa disso daqui. Essa faculdade aqui eu escolhi porque o meu desejo era, ajudar as pessoas dessa forma. Eu estou servindo a Deus, eu nem acho que eu sirvo tão bem, mas eu tinha certeza que Ele me chamou para fazer isso. Traga na sua memória a verdadeira motivação, aquilo que vem como propósito para a tua vida. Começa a lembrar dos livramentos e das bênçãos que Deus já fez na sua vida.
está se sentindo fraco e distante do Senhor, chega para perto dele, como? Lembrando aquilo que te motivou a andar com ele, a andar verdadeiramente com Deus. A segunda coisa que Deus nos mostra com esses dois homens de Deus é que é preciso voltar a fazer o que se deve fazer. Porque Deus poderia muito bem, depois daquela brisa suave, tranquila, apenas chamar Elias para bater um papo. Mas Deus faz assim: ei, Elias, abre aí, Reis 19:15. 1 Reis 19:15, o texto que a gente estava. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho. Deus vira para Pedro, lá em João, capítulo 21, no verso 17, e fala assim para Pedro: pela terceira vez, é isso mesmo. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Você lembra aquilo que te motivou? Você lembra aquilo que era de fato o propósito? Você lembra aquilo que de fato importava? Então volta a fazer aquilo que você tem que fazer. Ficar prostrado e oculto não vai resolver nada. Se fechar num casulo não vai resolver nada. Parar com o seu serviço para Deus não vai resolver nada. Não conversar com o seu cônjuge não vai resolver nada. Você parar de estudar porque a matéria está muito difícil não vai resolver nada. Então dê um passo além. Sai dessa cova, sai desse poço, comece a enxergar a luz, que agora é o verdadeiro princípio, propósito e motivação, está aparecendo para a tua vida. Volte a fazer aquilo que você tem que fazer. Se foi Deus que te chamou para servir, sirva. Se foi esse o homem ou a mulher que você escolheu e que Deus colocou na tua vida, ame ele com todas as forças. Se foi essa faculdade que está para você fazer, Deus te dá potencial, te dá capacidade para passar por qualquer matéria. Se foi esse o trabalho que Deus te deu, agora você vai servir com mais afinco, porque não é ao homem não, mas você está servindo porque você é grato pela oportunidade que Deus te deu. Volte a fazer aquilo que você tem que fazer. Não deixe o sentimento de desistência, de abandono, de abrir mão de tudo tomar ao teu coração. Não deixa. Não deixa, querido. Não deixa. Jesus é enfático ao falar para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Deus é enfático ao falar com Elias: ei, volta ao seu caminho, vai ungir 2 reis, vai ungir mais um profeta, porque não é para você acabar abandonado e sozinho dentro de uma caverna. Volte a ser profeta. Pedro, volta a ser discípulo. Irmãos, voltem a fazer aquilo que tem que ser feito. Não desista do teu ministério. Não desista do teu sonho porque ficou difícil no meio do caminho. Não desista do teu casamento porque problemas estão acontecendo. Não desista de fazer a obra de Deus porque você se decepcionou com alguém ou você se decepcionou com você mesmo. Volte a fazer aquilo que precisa ser feito. Não deixe esse sentimento de fracasso, de decepção
de fadiga dominar o teu coração. Jesus quer tirar isso. Jesus quer tirar isso. Santo teu nome, Jesus. Lembra das palavras que Cristo disse à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2. Você faz muita coisa, você é bom em muita coisa, mas eu tenho contra ti uma coisa: tu abandonaste o primeiro amor. E aí poderia acabar o texto apenas numa acusação do próprio Cristo, mas não. Apocalipse 22, verso 5, a palavra de Deus diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Começa a se lembrar onde foi o erro do teu casamento, onde as coisas começaram a dar errado. Começa a olhar para aquela faculdade que você está pensando em desistir, para aquele concurso que você está pensando em parar de estudar para aquilo dali. E começa a lembrar por quê, onde foi que eu errei, onde começou a ver essa desmotivação no meu coração. Começa a olhar para o teu emprego e começa a pensar: meu Deus, onde começou a vir esse desgaste? E essa vontade de nem chegar perto daquela empresa. Começa a lembrar dos momentos que muitas vezes você está em casa e fica: meu Deus, aonde veio aquela coisa no meu coração de eu nem quero ir para a igreja hoje, eu nem quero ouvir aquela pessoa cantar, meu Deus, eu não quero ouvir ninguém falar nada de Jesus para mim hoje. Começa a lembrar disso, mas se arrependa de tudo isso, porque provavelmente você também tem uma parcela de culpa nisso. Pode até depender de outros, mas você também tem uma parcela de culpa nisso. Se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Demonstre amor no seu casamento. Demonstre vontade e força no seu trabalho. Se afinque em estudar na sua faculdade, no seu curso. Sirva e queira servir na sua igreja. Ame as pessoas que estão nesse lugar. Eu não posso terminar sem antes orar por aqueles que por acaso estão sentindo justamente essa vontade, esse desejo de desistir de tudo. E eu não sei o que é, querido. Pode ser da sua fé, pode ser do seu casamento, pode ser da sua faculdade, pode ser do seu trabalho ou até da sua vida. Eu quero orar por você para que Deus possa tocar no teu coração e te dar força para voltar a praticar as primeiras obras. Se tem alguém com esse sentimento no coração, eu quero orar pela tua vida. Vem aqui na frente. Tenha coragem de dar um passo para voltar a fazer aquilo que tem que ser feito.